Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, pessoal, me chamo Bruno, sou da área fiscal, fazendo o suporte e os treinamentos do fiscal, XML Importer, né? E nós estamos fazendo uma série sobre rotinas produtivas, com a intenção de apontar alguns detalhes que passa despercebido em algumas situações que você faz do dia, né? Importação de notas, alguma verificação que você pode fazer antes de fazer o expert fiscal. Então tem situações que a gente vê no dia a dia e que talvez aquele detalhe faça uma diferença depois, com menos retrabalho, com menos questões de ajustes finos. Inicialmente eu vou me ater à questão da importação de nota de produto, tá, inspeção, lote de chifre médio. Aqui na tela de importação de notas, pessoal, além das importações normais que a gente já conhece, as pastas de origem, pasta de destino, a gente tem outras funções aqui embaixo que nem todos utilizam. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou pegar aqui as minhas notas. Eu vou tirar essa nota de saída aqui e vou importá-la de novo. Deixa eu preparar as notas aqui. Acho que está na outra pasta aqui, né? Saída de produtos. Não está pronta para importar. Quando eu vou importar as notas, pessoal, aqui saída de produtos, verifica esse FOP que vocês já estão acostumados. Grupo de produtos, né? Integra com contábil e as 3 caixinhas aqui de baixo ficam marcados normalmente. Só que, por exemplo, pessoal, a gente tem uma caixinha, esta aqui, ó, configurada com as contábeis documentos à vista. Então acontece algumas situações que eu quero que, em vez do à vista ir contra o caixa, para a contabilidade, eu posso colocar que ele vá para o banco diretamente. Isso vale tanto para venda quanto compra. Só tem que tomar o cuidado, né? Tipo, quando importar as notas, vai vir de acordo com a emissão, se a pessoa colocou a prazo não vai seguir essa regra, só vai seguir as notas que são à vista. E quando eu uso essa seleção aqui na importação, eu vou mostrar o que que acontece. Ele vai pedir a conta na saída à vista, por exemplo, é uma venda, vai ser à vista, aí eu vou colocar a conta banco, tá aqui Banco do Brasil, por exemplo. E com isso a nota vai para a contabilidade já na conta banco e não na conta caixa. Isso também é uma situação interessante para fazer uso, até para facilitar o pessoal do contábil. Sem menos informações, tirar do caixa, colocar no banco, já fica pronto essa questão. Onde fica essa associação depois de pronta, né? Eu fiz aqui no Banco do Brasil, mas aí eu quero trocar para outro banco, né? Como é que eu altero essa configuração uma vez feita, né? Eu venho aqui com a palavra MT de emitente, eu tenho aqui configuração emitente e destinatário, que é o mesmo que eu tenho no atalho aqui, e a configuração fica aqui, ó, neste ponto aqui, que nós damos um duplo clique, ele já entende que a conta 5 para documentos à vista é a conta do banco que eu vou participar aqui na minha venda à vista. Ah, não está correto? Ok, excluo, ou altero ou excluo, e faço uma nova associação ou altero no momento ali. Eu posso escolher a questão. É lógico, essas configurações de associação, pessoal, elas não são retroativas, né? Então, elas sempre valem daqui para frente. Seja essa de emitente destinatário, manutenção de CFP para o fornecedor, são configurações que começam naquele momento para frente, né? Outra questão bem legal, aqui na importação de notas, deixa eu só excluir aquela nota de novo lá, minha notinha de saída. E fazendo em tempo real, como se fosse vocês ao mesmo tempo, pessoal. Que não tem, tipo, tá prontinho aqui, sai funcionando, não, mano. É em tempo real. Ó. Só vou pegar e recolocar a nota. Vou fazer de novo a importação. E eu tenho uma outra situação aqui, pessoal, que é muito corriqueiro aqui no Rio Grande do Sul, sobre o tal anexo da GIA, seja de isentas ou seja de outras, né? Isso é um assunto que gera bastante discussão, né? A gente sabe que na emissão da nota a pessoa já pode colocar o CBNF, o código de benefício para aquele produto. Ele já pode fazer isso.
Mas a vida real a gente sabe que o pessoal não coloca isso, seja pelo emissor da nota do cliente, nem às vezes nem é culpa do cliente, é o próprio emissor que não coloca na tag ou ter a informação naquele produto, né, e acaba sobrando para o contador colocar esses anexos todo santo mês, uma alteração por intervalo, e o tempo que tu perde ali para cada empresa que tu vai fazer um tempo precioso. Eu tenho este outro cara aqui, ó, configurar código de ajuste de CM por NCM. É lógico que vai ser trabalhoso, né, então se tem algumas notas com vários NCMs, eu vou ter que vai listar todo mundo, né, vou apresentar aqui para vocês, vou fazer importação, ele vai listar todas as NCMs, de todas as notas, vai ficar gigante aqui. Mas é o momento que eu vou perder esse tempo para colocar o anexo correto, que nas próximas importações ele já venha com o anexo correto. Vamos fazer de conta que esse NCM aqui é de cerveja, ou sei lá, lá da 5405 lá que a monofasia, né, e o valor vai para outras, ou cabe outras. Aí eu coloco o código de ajuste necessário, vou botar qualquer um aqui só para dar de exemplo mesmo, colocar aqui e tem as 2 situações, tá pessoal, tanto 200 quanto outras aqui juntas, tá. Tá peixe aqui. Quando eu confirmar, o anexo vai junto. Então, quando eu pegar a nota essa nota ela não vai pegar, porque ela é uma nota que é tributável, tá. Mas quando o valor cai em outras, aquele anexo já vai compor. Tu não vai precisar fazer alteração por intervalo, entrar na nota e salvar e colocar o anexo. Então essa rotina ela foi criada justamente para isso, para evitar você precisar a vida toda fazer uma alteração por intervalo, para poder passar a tua guia, né. E sim, tu vai ter um trabalho um pouco maior para configurar esse cara, mas é necessário para você não ter trabalho depois nos outros meses. E onde é que fica essa configuração quando eu fiz, para onde ela vai se eu quiser fazer alguma alteração? No mesmo ponto lá do emitente, tá? Vou ter emitir configurações emitente destinatário. É aqui que fica o NCM e o seu código de ajuste. Posso até fazer manual, mas é mais fácil na importação de notas que tu consegue ver todos os NCMs direitinho. Só que ajuda pra caramba. São pouquíssimas pessoas que usam. Eu vejo usar. Deixa eu só excluir uma nota de compra que tem ali com default. Tem mais um campinho ali na importação de notas, pessoal, que é o default. Deixa eu só trocar aqui a pastinha também. Vou colocar para entrada de produtos fora do estado. Acho que não coloquei o arquivo lá. Essa questão a grande parte já conhece, mas para quem não conhece, né, é para mim fazer o diferencial de alíquota. Então, eu preciso saber quais notas, numa gama de muitas notas, quais são o que tem diferencial? Não. Eu marco esse cara aqui, claro, tendo em vista que vocês configuraram corretamente a manutenção de CFP por fornecedor. Tô tendo essa ideia, está configurada corretamente lá. Estando correto lá, eu marco esse cara aqui. Quando eu importar, ele vai abrir essa tela. Nesta tela aqui, eu coloco a alíquota interna do estado, independente do meu estado. Se eu sou aqui do Rio Grande do Sul, se eu sou de São Paulo, Santa Catarina, eu vou colocar a alíquota interna. E aí o cálculo é feito lá com a alíquota interestadual da nota. E ele vai fazer o cálculo correto, que é igual ou maior que 6% que ele vai calcular, né. Se for ativo mobilizado ou consumo, 2556, 2551, ele vai calcular de acordo com qualquer diferença, né. E a interestadual é uma coisa que passa também muito batido, é quando vem fornecedores do Simples, eles não têm a obrigação de, colocar o destaque do ICMS, né. Aí nesse caso eu tenho que analisar fornecedor a fornecedor do Simples, né. Ver lá a questão da CSO-ICM, o código de origem, que vai me dizer, qual que seria a tal interestadual para o Simples, né, se é 4, 7, 12, né. E aí eu coloco o interestadual aqui na nota, confirmo, e aí vem no mesmo ponto, configuração emitente destinatário, vai cair no mesmo ponto essa configuração. Então no mesmo emitente destinatário, pessoal, eu tenho várias questões que eu consigo configurar. Só recapitulando, o código de ajuste do ICMS, para isentas e outras, a questão do DIFAL e a questão do à vista que eu quero trocar para o banco.
Quando você pegar a base, tá, o cliente lá que você quer fazer isso, tá, e não tiver aberta essa parte de baixo para documentos à vista, é porque a integração com o contábil não tá ok. Já vou dar a dica. "Ah, Bruno, eu vi lá no teu treinamento que eu consigo colocar a vista", mas eu não sei onde é que foi parar, fui na tela que mostrou, não tá aparecendo. É porque tá faltando integrar corretamente com o contábil. Aí vai aparecer essas telas aqui. A mesma coisa código de ajuste de CMS. Se não tiver marcado como GIA no cadastro de empresa, logo não vai aparecer código de ajuste de CMS. Também tem essas questões a serem observadas, tá? Vamos lá para a importação ainda, quero falar bastante dessa tela. Vou colocar cupom só para a gente poder vir para a tela de baixo. Pessoal, eles veem esses três aqui marcadinho, né, quando importa as notas, redução ICMS, FET compondo base dos impostos e quando tiver desoneração. Na NFE, ele também abre, só acho que vou ter que validar uma aqui só para a gente poder ter o exemplo real. Vou te dar o exemplo que acontece de fato, não exemplos fictícios. Que vai o estado. Aqui, pessoal, ó, esse ponto aqui, cadastrar nota referenciada a registro 63. Algumas notas fiscais têm uma outra nota referenciada. Algum detalhe, algum ajuste, alguma coisa que está sendo também considerado. E lá no SPED fiscal, ele tem a estrutura, que daí é o C100 a nota, C170 o item, C190 a consolidação. E quando tem uma referência, eu preciso do C110, que é a observação, que é o mesmo 0,450. Eu marco esse cara para criar também um C110, que daí a ordem hierárquica ela vai continuar, ela vai ter o C110. Senão ele vai pular a ordem hierárquica dos blocos. Então, se eu tenho notas que vai a ter uma referência de outras notas na nota, você vai marcar esse cara também para criar todos os blocos na ordem, para colocar a observação, tudo certinho na sequência, tá? E cadastrar duplicatas de notas a prazo. Aqui interessante, né? Que, por exemplo, "Ah, Bruno, eu quero que todas as notas do meu cliente venham a prazo para depois eu matar na conciliação lá no contábil". Beleza, tá correto, né? Só que se vir à vista, não tem duplicata. Se eu quero trabalhar com duplicata, né? A vista vem à vista, não tem nada no XML. Eu posso colocar prazo e marcar esse cara aqui, ó. Cadastrar duplicatas nota prazo. Ele vai ter uma duplicata, mesmo sendo à vista. Então eu consigo ter essa informação para a contabilidade. Joga na pessoa e cria duplicata e joga o valor contra a pessoa, seja ela na venda ou seja ela na compra, tanto faz, né? Tem essa questão que também pode ser ajustado. Outra questão aqui ainda na nota de importação, pessoal, as importações de notas aqui. Nas notas de entrada, para quem faz SPET fiscal principalmente, isso que eu vou falar tá dentro do vídeo no YouTube sobre notas de compra. Eu falo 1 hora só sobre notas de compra, mas eu vou dar uma demo aqui que é bem interessante. O associar produto é interessante nas notas de compra para associar o produto de compra para o de venda. Então lá o fornecedor, eu tenho 3 fornecedores do mesmo produto lá, o Nescau, por exemplo. Só cada um com um código diferente, código 12, código 15, né. Só que o produto de venda é o código 10, não tem nada a ver com os códigos do fornecedor. Eu vou usar esse cara aqui para fazer a devida associação. Só que a dica maior para usar esse cara é você importar quem está começando com base nova, empresa nova, parte primeiro para importação das vendas. Importa todas as vendas primeiro para ter a referência dos itens dentro do livros. Também todas as vezes, não importa o ouro inteiro, importa tudo. Aí eu vou ter todos os itens que ele acaba vendendo e os códigos certinho, para quando eu for associar e importar as compras, eu já tenho o cadastro pronto, não preciso ficar manualmente criando o cadastro e associando, não faz o menor sentido. Então eu vou pegar uma nota de compra, pegar essa 102 aqui e vou demonstrar para vocês. Vou tirar também essa aqui de fora do estado também. Muito bem, onde é que está a questão do cadastro de associação de produtos? Aí tá limpo, show de bola. Então, boiando, vou organizar a pasta, pegar aqui a entrada de produtos dentro do estado, colocar numa pastinha condizente,
vou seguir para importação. Outra dica, nas pastinhas, aproveitando dica dentro da dica. Essa pasta de destino, pessoal, quem gosta de usar ela, eu tô em outra pasta aqui, não é mais a pasta de fora do estado. Se eu quiser criar uma subpasta desse cara aqui, eu posso apagar o de baixo e clicar com o mouse no de cima, que ele cria sozinho. Claro, só vai criar efetivamente quando eu apertar o botão importar, mas aí é uma situação que é ao menos uma situação para fazer, né. Vou verificar se aqui eu fiz e vou associar o produto. Eu tenho preferência de produto versus fornecedor, tá. E no que eu importar a nota, vai aparecer esse cara aqui, ó. O meu fornecedor está vendendo esse SSD, que o código é 61138. Eu tenho que associar com o meu produto de venda. Como eu já importei todas as saídas, eu venho nesses 3 pontinhos e procuro o produto, que é o meu produto de venda, né. Casualmente o meu de venda tem o mesmo código que eu botei aqui produto novo, né. Quando ele é produto novo, eu posso pegar o código do fornecedor. Mas se não fosse um outro código, que seria um outro alfa, aponto para ele e associo. Ah, ele passa. "Ah, Bruno, mas esse código ele vai aproveitar o mesmo do fornecedor". É difícil, mas às vezes pode acontecer. Aí eu marco como produto novo e ele vai considerar esse código aqui. E aí tu consegue associar. O que que vai acontecer no espécie fiscal? Ele vai saber que aquele produto de venda se trata daquele outro de compra ali, né. Ele vai fazer o intermédio para se tratar do mesmo produto, que é bem importante para o 0200. Aqui no estado até não é tanto essa verificação, assim, tão afinco, eu não vejo isso. Agora em alguns estados como o Amazonas, por exemplo, né, é direto, direto, se estiver errado dá problema, tá. A questão da RENF, produtor rural, eu posso já marcar aqui, ó, as alíquotas de INSS, GIRAD, Senar, para quem vai fazer a RENF, né. De preferência quando eu faço aqui a questão do CTE, né. Eu tenho NFE de compra e tenho o CTE. O NFE do produtor rural, que é compra e venda, NFE normal, modelo 55, tu vai colocar as alíquotas. E a questão do CTE, quando eu falei ali, é a questão do tipo de serviço de REINF aplicado. Então o CTE também tem número de REINF, né, quer dizer, um código de REINF pro 2020 ou 2010, também consigo colocar. Então, só recapitulando, notas de compra, do produtor rural, eu posso colocar já as alíquotas, tranquilamente. E no CTE eu já consigo colocar um tipo de serviço, porque o CTE é um tipo de serviço também, posso agregar o código do range. Eu queria só passar esses pontos da tela de importação, porque eu acho muito válido, às vezes passa realmente despercebido esses outros, combos que a gente possui aqui, e às vezes, não se é perguntado por quê. Então a gente faz esses vídeos é para ajudar nesses detalhes que vocês vão utilizar no dia a dia. Um outro assunto que eu queria tratar com vocês, pessoal, é as validações, tá. O meu guia, as validações. Eu não sei se vocês conhecem, mas nós temos aqui uma validação de lançamento versus item. Botei a palavra valida, lançamento versus item. Eu vou simular um erro aqui na nota de saída, tá? Eu tenho uma 502 ali, eu vou simular um erro. Eu tenho aqui o produto, tudo certinho. Daí eu vou lá no item e eu vou trocar aqui o valor do item versus a nota. A nota é 31.960 com um único item. Eu vou colocar 32.000 de propósito. 1960, eu vou deixar a mesa base de CMS e vou salvar. É claro que na nota, no salvar, ele já vai dizer aqui. Só que às vezes é tão rápido o dia a dia que a gente está vendo, a gente passa por essa tela e nem vê. Passa reto. Aqui ele já está alertando que tem um item em que a nota é tanto, aliás, a nota é tanto e o item é um valor diferente do da nota. Onde é que um relatório, uma validação que eu posso utilizar para poder pegar esses problemas, né? Que vão aparecer lá na GIA, ou até mesmo no SPED, dependendo do caso, né? Eu vou usar o validação lançamento versus item. E aí, no caso, na parte de CMS, eu vou colocar aqui CMS saídas. Eu tenho vários filtros que eu posso fazer. E ele faz todas essas verificações aqui, ó, lançamento sem item, se o somatório de itens difere do valor do documento e assim por diante. Então, eu vou pré-visualizar aqui. E ele achou uma nota
que está com código 2, aqui são os códigos de erro, e na última página acontece as legendas, né. Então, está com código 2, o valor do documento difere o somatório dos itens. Então, alerta, vamos arrumar, que não vai adiantar nada eu mandar para o SPED GIA, tu vai ter só a surpresa lá ou no SPED ou lá na GIA. Então não faz sentido, faz o conserto usando esse tipo de validação, né. Outra coisa que pode acontecer aqui também, posso entrar aqui novamente, a parte federal, vou mexer na parte federal agora. Vou deixar aquele erro lá do jeito que tá, azar o goleiro. Eu vou colocar os 31.960, vou botar 1%, 31.960, 1%, tá tudo errado aqui. Vou tributar o PIS e o COFINS na saída e vou zerar esses caras aqui. Vou deixar só a base aqui, 102.000. Tudo errado, a nota tá exatamente assim, ó, com um monte de erro. Aqui já tá todo um descritivo do que tá acontecendo, ó. Tá todo um descritivo aqui. "Ah, mas eu passei reto, não vi". Aí eu faço o relatório de validação. E daí eu posso fazer na parte federal, para ver. Um é para ICMS, outro para a parte federal, questão do PIS e COFINS. Então quando eu pré-visualizo, já dá um monte de erro aqui, ó, o 8 e o 10. O valor da base do PIS do documento difere com o somatório do item. 10. O valor da base do COFINS difere o somatório dos itens. Então ele já consegue pegar outros erros também. Então tu não precisa lá do FD Contribuições, ah, o valor deu a menor, o valor deu a maior. Faz esse relatório antes, para dar uma confirmada, para ver se está tudo correto, principalmente quando ele é detalhado. Claro que o consolidado não vai chegar o item, né. Então aí é só quem é o detalhado, quem é lucro real ou quem é presumido e quer fazer o FD detalhado. Aí é importante fazer esse relatório. Mas não é só esse relatório que eu tenho. Primeiro eu vou consertar aquela nota que tá bem feio, não gostei. Aqui já tá certinho, não esqueça só aquela parte. Não tô correto nomes, já acertei o item. Eu tenho um outro relatório. Botar de novo a palavra valida, e tem a dos lançamentos. Aí, pessoal, ele só enxerga relatório de validação, só vai enxergar o lançamento, não vai enxergar o item, tá. O que que ele vai procurar para nós? E não tem a parte federal, apenas a parte do ICMS ou ISS, certo? Ele vai localizar tudo isso aqui, ó. E um que eu vou destacar aqui é quando tem lançamentos com valor em isentas ou outras sem código da GIA. Então aqui eu consigo ver, aqui nas saídas ou numa determinada CFP. Vamos imaginar um erro da GIA. Erro de anexo, falta de anexo 7%, que é o mais comum que tem na GIA, sobre a CFP 5405. Se eu fizer esse relatório aqui, lançamentos outros isentas, ele vai apontar as notas que estão sem anexo. Vai ajudar a localizar essas notas para vocês fazerem o seguinte acerto, né. Que mais? Lançamentos com itens cancelados, que mais? Chave da nota. Já vi vários erros lá na questão de chave de nota, porque a gente às vezes pode colocar manual, porque a gente só recebeu o arquivo em PDF, a gente vai digitar, e a gente é humano, a gente pode errar os 44 caracteres lá, e se tiver errado, ele também aponta pra gente, né. As CCPs sem código de observação, 1949, 5949, há pouco tempo, tá abrindo vários erros lá na GIA de nota sem observação, 1949, 5949, outras saídas, outras entradas. Aí é este o ponto que eu posso pegar um relatório e ver as notas, se forem muitas notas. Às vezes 1949 é uma nota só que está lá perdida lá e você não verificou essa nota, né, então você consegue localizar de forma rápida a nota, coloca a observação e está tudo certo. Ou por alteração por intervalo, também. 5922 com valores cinzentas e outras também,
Lançamento sem anexo do Simples, esse relatório também funciona para o Simples Nacional, então se tem algum lançamento faltando anexo, o Simples Nacional, ele também pega. Então eu tenho várias validações que eu posso fazer aqui, para localizar um problema antes de ir lá para o SPED e pra GIA. Bueno? Eu vou pegar uma nota agora, que é a nossa saída aqui, e eu vou colocar ela em outros. Aí lógico, aqui ele vai me pedir um código de anexo da GIA. Eu vou ter que mexer lá no item também. Eu vou colocar aqui anexo de outros. Só vou arrumar o item para ficar certinho, para não ficar perguntando. 49, 49. Ah, tem que tirar o ICMS. Deixa eu tirar o ICMS da nota. Ah, tô comendo valor em outras, né, então vamos lá nos itens. Aí eu vou colocar aqui um 90. Aí para dar coerência na nota. Por que que eu coloquei esse anexo aqui? Qual é a minha intenção para a questão da GIA? Vamos imaginar que aquele código está errado. Aí eu recebi lá uma inconsistência na GIA dizendo: "Ó, esse código de benefício, proibido, não permitido para o tokenário. Eu vendo madeira e botei pão", sei lá, coloquei um código nada a ver, segundo o meu CNAE, né. O que que vai acontecer? Onde é que eu enxergo onde estão com código errado? Eu vou colocar a palavra GIA aqui no cantinho, ó, GIA, e eu tenho o resumo da GIA mensal. É aqui que eu vejo quais anexos que eu coloquei nos lançamentos. Então eu não vou fazer nenhum filtro, eu vou direto em pré-visualizar. Ó, eu já sei a nota, tá, que tá com código de outras, que é 8562. Aí eu consigo ver as notas que estão erradas para fazer a alteração do anexo. Eu já sei qual é o anexo certo que eu tenho que colocar, vou direto nas notas que eu preciso e posso fazer uma alteração por intervalo, né. Se for 100 notas com a mesma situação, alteração por intervalo. Aí como é que eu faço alteração por intervalo? Aqui lançamentos, né, lançamento da nota, eu vou para alteração por intervalo. Eu tenho o costume de colocar a CFOP em questão, para não desvirtuar as outras, né. E o que que tu quer trocar? Ah, eu quero trocar o código da GIA de outras. O conteúdo que está errado, ele está como outras. E na verdade deveria ser água, vamos supor, né. Aí você confirma e você faz a alteração. Aí aqueles lançamentos ou aquele lançamento ele acaba tendo o anexo de água. Então eu consigo identificar já de forma antecipada e não é incomum a gente pegar inconsistências lá na GIA, com o código colocado errado. E às vezes acontece da pessoa na boa intenção da emissão de notas colocar o CBNet, mas um CBNet que não condiz com a situação. Aí tem que fazer alteração por intervalo para poder passar na GIA normalmente. Outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, pessoal, vai parecer meio bobo, mas não é incomum, tá? Não é incomum, infelizmente, tá? O pessoal importou as notas de ICMS, principalmente ICMS, não vão direto para exportar o SPED. E quando vai exportar o SPED, ele também dá um segundo aviso. Não esqueça de emitir o relatório de apuração do ICMS. Por que que eu estou chamando a atenção? Ah, Bruno, mas não tem tanta coisa, só é aquilo ali das notas sempre igual. Não tem necessidade de fazer lá a apuração. Tem necessidade sim. Porque, por exemplo, se eu tenho um saldo credor, tá? Se eu tenho um saldo credor e não faço a apuração que tem em relatórios ICMS e PI geral, ele não vai levar esse saldo credor para o mês seguinte. Então, vamos lá. Aqui em outros débitos, outros valores, aqui, tá? Aqui eu coloquei manual, tá? Mas vamos supor que lá em julho eu tinha um saldo credor, não fiz apuração, terminou em saldo credor, mas eu não fiz apuração e gerei direto o SPED. Quando chegar aqui em agosto, ele vai estar com zero aqui. Ele não vai trazer aquele saldo credor. O que que vai acontecer? Você não vai se apropriar. Então eu preciso gerar essa apuração, só o fato de pré-visualizar aqui a apuração, ele já está fazendo a apuração.
vai pegar os totais de entrada, totais de saída, os saldos, né, que tá tudo em outras, por isso que não gerou, só você o que eu te falo. Esse aqui é a base que já tinha diferencial de alíquota, né, e a questão aqui do ST. Só esse simples fato de ter feito isso, é o que garante que vai levar o saldo credor para o mês posterior. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar um saldo credor de R$ 10.000 e não vou pré-visualizar. Só vou colocar. Lá em setembro, não vai aparecer esse valor. Isso é o que acontece depois das notas, que já gera um saldo credor da pessoa quando o crédito for maior que o débito. Ó, eu não tenho nada aqui, ó, absolutamente nada. Agora, se eu faço a apuração corretamente, vou fazer a menção de novo dos 10.000 ali, lá em outros valores, tá, e pré-visualizar, aí ele vai levar o saldo credor. Claro que isso aqui é um saldo, vai dar um saldo devedor. Deixa eu colocar um lançamento de nota de entrada para gerar no final um saldo credor, para poder transportar para o mês seguinte. Aqui eu vou fazer bem rapidinho. Na entrada, botar aqui nota eletrônica, sede 10, 1º de 2024, botar uns 10.000, botar 11,02. Ela é de estado? Por estado, então é 21,02. Ah, boca aberta, coloquei saída. Sério mesmo? Então é 11,02. Aqui, vou colocar a base de cálculo, 17%, já tributei. Ok, vou salvar a nota. Não quero informar item. Beleza. Agora eu vou gerar lá a minha apuração do ICMS. Eu já tenho 10.000, que seria de julho, e tô botando mais um saldo credor para ir para poder ir para setembro. Tô apurando aqui agosto, né? Ok. Tenho um débitozinho de diferencial, mais 10.000 de crédito, que é o credor do mês anterior de julho, mais um crédito de notas. Gerou um saldo credor de 11.548,39. Pelo fato de ter apurado, quando eu for aqui em setembro, eu tenho que ter aquele valor de saldo credor em outros valores. Vai lá ele, 11.548. Então, pessoal, às vezes, por que que não está vindo o saldo credor? Porque eu coloquei as notas fiscais, eu não apurei o ICMS e fui direto gerar o SPED. Aí eu não consegui enxergar para trás que tinha um saldo credor referente ao mês anterior, que se resumia a um saldo credor, né. Então, é muito importante fazer essa apuração, certo? Pessoal, por hoje, o webinar de algumas dicas, a gente, como são várias partes, a gente selecionou os principais e vai fazendo outras para não ficar muitas situações no mesmo no mesmo vídeo, até para vocês verem só o que vocês precisam de fato, né. Então, eu vou abrir também um pouco para dúvidas disso que a gente conversou. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum detalhe sobre o que a gente passou aqui? A pessoa tá craque, né, se não tá perguntando, tá. Aqui tem o César perguntou: "Tem como definir uma CTP, por exemplo, 5.908, o valor nota para o campo de isentas, ao invés das campo outras?" Vai também depender da CST, né, César? Daí, para outras, tinha que ter uma CST condizente de outras, né. Mas na própria CFOP também eu consigo definir algumas coisas, tá. Olha só, configurações CFOP. Eu vou falar justamente da 5.908.
eu posso sugerir para cair em outras, mas só vai cair em outras, de fato, se a CST for condizente, porque se for uma 4041, não vai para outras, vai para o campo de isentas. Aí tem como, tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando o ensejo. Bom, pessoal, se não há mais dúvidas, eu vou deixar aqui com vocês também as nossas redes sociais, também, vou colocar aqui em tela para vocês. Sempre tem novidades em relação aos sistemas, tanto no Instagram, né, quanto no YouTube, principalmente no YouTube, né. Todos os webinars a gente está colocando lá. Sempre que a gente localizar outras questões, a gente sempre vai fazer um vídeo novo em relação às liberações, às situações gerais. Vai haver também da DIRB. A próxima, se eu não me engano, minha que eu vou fazer o vídeo vai ser sobre a DIRB dentro do sistema, para vocês verem como é que vocês fazem os lançamentos, né, os benefícios que vocês têm para poder declarar para o governo. E vai ter outros ainda ao longo do percurso, né. Então agradeço a presença de todo mundo. Valeu, pessoal. Acompanhe também os outros vídeos dos colegas, cada um com sua situação, e um ótimo dia e um bom almoço, né. Até mais.